Olá, sejam todos bem-vindos ao TriCast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Já estamos na edição 45 e não temos nada para comemorar. Que edição filha da mãe, né? A gente já está aqui a postos, a gente estava aguardando muito a hora para começar a gravar, porque vai ter assunto. Hoje tem assunto pra cacete. Então preparem seus ouvidos. Eu sou Ricardo Senna, eu ia falar próxima hora, mas a gente nunca sabe quanto tempo vai durar. Nesses próximos minutos aí a gente vai falar bastante sobre mais um vexame tricolor. A eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista, perdendo em casa para o poderoso Mirassol. A gente vai falar bastante. Deixa eu passar aqui primeiro para ter uma mensagem inicial, uma saudação aqui da nossa bancada virtual. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem naquelas, né? Tirando São Paulo, tudo bem. Espero que a galera esteja um pouco mais... com menos raiva, né? Que é totalmente compreensível. Eu tô com um sentimento meio de... eu não sei nem explicar. Eu nunca senti nenhuma eliminação do São Paulo que eu senti ontem. Não sei se é frustração, muita... ou se realmente caiu as escamas dos meus olhos de uma vez. Mas a gente vai falar aí um pouquinho, né, sobre isso durante essa edição. Não vai faltar tema pra gente falar hoje, né? Bom, eu não vou nem perguntar tudo bem. Você tá bem de saúde, Igor? Tô bem de saúde, ainda aqui enfiado em casa, né? Sendo obrigado a sofrer aqui sozinho, né? Mais um bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo a gente. Pra Vanessa também, um abraço aí querendo ou não, de consolo, né? De companheirismo entre nós aqui, porque infelizmente a gente... é feito de palhaço por essa cambada de incompetentes inúteis que jogam no São Paulo, que comandam o São Paulo. Bom, enfim, a gente vai xingar bastante nesses próximos minutos aí de desabafo. Pois é. Hoje, assim, a gente já fez desabafos, a gente já fez vídeo, fez live, fez postagens o dia todo. A gente chegou até a ser xingado, né, no Arquibancada, como se a gente que entrasse em campo, né? E tem outros perfis, outros sites aí que lambem muito mais jogadores e que tem os seus defensores, enfim. Mas o fato é que, assim, a gente tá todo mundo muito pé da vida, né? Que a cada ano a gente se acostumou a falar, é o maior vexame da história do São Paulo, né? E todo ano tem um. Então já teve Tajeres, teve Defensa e Justiça, teve Colón, teve Penapolense, Bragantino no passado, teve Juventude na Série C, teve goleada para a reserva dos rivais. Agora, não bastando isso, a gente toma eliminação de um time montado com jogadores da base do Mirassol e até reservas e jogadores que chegaram de avião um pouco antes para treinar e jogar. É um catado, né? Com todo respeito ao Mirassol, mas a gente perdeu por um catado. O que dá pra falar depois de um dia que o sangue não baixou ainda, né? Vamos debater aqui. Hoje não tem pauta, hoje é a gente desabafar aqui. Cara, não é fácil, né? É que assim, uma coisa que eu falo, durante o dia eu tava comentando com algumas pessoas, falei assim... Não é certeza, todo mundo, não, São Paulo vai passar. Eu vi alguns programas esportivos falando, né? O jogo do São Paulo é o mais fácil. Eu pensava, não é. Não é. Porque não é ser pessimista, sabe? É que a gente conhece o São Paulo. É como se fosse um membro da família, sabe? Que você sabe que vai te decepcionar uma hora ou outra. E é bem isso. Eu sei lá, eu tinha o sentimento que o São Paulo parecia que ia dar mancada de novo. Porque a cara do São Paulo pegar uns jogos assim, com todo respeito ao Mirassol, tá? Que mereceu o resultado, foi lá e fez. Mas pelas circunstâncias, né, que a gente tem, um elenco milionário, uns caras que, querendo ou não, eu acho que entrou com um salto alto, uma coisa que eu não tinha reparado ontem durante o jogo, até porque a gente tava cobrindo, e a hora que saiu os 2 gols do São Paulo, eu tava publicando o outro ainda, mas aquela dancinha do empate, sabe? E a hora que eu vi aquilo depois, eu fiquei tão vergonha alheia, sabe? Tipo, sei lá, virou um ciclo sem fim de muitos problemas que se acumulam, que vai de dentro a fora de campo, que a gente não consegue nem mensurar. A expressão do Diniz também me irritou durante o jogo. Eu acho que aquilo não é a expressão de um líder, sabe, na hora do jogo. O time já tá nas piores, não tá conseguindo fazer gol, e quando faz, você olha pro seu técnico é aquela cara de desânimo.
eu sei lá, é muita coisa pra assimilar e tá sendo difícil, cara. Hoje foi um dia terrível. Ainda bem que tem quarentena, né? Pra gente poder ficar meio isolado, né? De algumas pessoas que... Pô, e... Igor, também, pô, além de tudo, né? Não sei nem por onde começar, mas, pô, a gente com 5 substituições para serem feitas, né? O Diniz também demorou a vida inteira para fazer a primeira, né? As primeiras, né? Não, olha, antes de começar eu queria dizer 2 coisas. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Mirassol, tá? O técnico o Ricardo Catalá, o Zé Roberto, camisa 7, que fez 2 gols. Ele chegou anteontem no Mirassol, lá do time dos Emirados Árabes, não jogava um jogo oficial desde março, tá? E tudo bem que o primeiro gol foi com uma facilidade assim, tremenda, mas o cara tava ali, né? Então eu acho que o Mirassol merece sim os parabéns pela classificação. Querendo ou não, apesar dos pesares, né? Eliminar o São Paulo é um grande mérito, é um grande feito, apesar da nossa situação, não deixa de ser. E em segundo lugar, eu queria pedir desculpa tanto para você, quanto para Vanessa, quanto para o Mário, para o Anderson, porque no grupo ontem, né, quando o Mirassol fez 2-0, já começou, né, aquela coisa, né, reclamar daqui, reclamar de lá, o que vai ser depois do jogo, o que eles vão falar e não sei o que, e eu falando, calma, não vamos secar. Aí empatou, eu fui lá, ainda tirei sarro, caramba, e no fim acabei pagando a língua, né? Então eu também queria pedir desculpa a vocês por isso. Em terceiro lugar, né, e último, o mais longo de todos, a Vanessa comentou desse lance do Diniz aí, de meio que baixar a cabeça ali. Eu até entendo que pro cargo dele, pra função que ele faz de conta que exerce, realmente ele não pode fazer aquilo, mas eu senti nele ali um desânimo justamente igual ao do torcedor. Aquela coisa de se iludir, de ir lá, preparar, trabalhar, e o time vai lá e faz uma coisa dessas. Porque eu garanto que ele não treinou a defesa para tomar um gol naquele escanteio. Ele não treinou o Arboleda para não cortar um cruzamento e se assustar com a bola pro segundo gol do Mirassol ali. E o terceiro gol, cara, eu não sei ali nem o que dizer. O Thiago Volpi, para mim, é aquele cara que deve jogar calado, porque ali foi falta de comunicação, não foi frango do Thiago Volpi, foi pura falha de comunicação. E aí o cara também foi lá e foi feliz em acertar um petardo, como dizem aí, de primeira. Mas o técnico não pode fazer aquilo. Ele tem que ir lá, atingir o brilho dos jogadores, tem que parar com essa mania de querer mexer no final do jogo. Achei louvável a tentativa dele ir lá e tirar o Bruno Alves e colocar o Everton. Como disseram na transmissão ontem, é treinado o fato do Reinaldo jogar ali também na zaga, cobrindo um pouco ali, e querendo ou não, a gente não estava precisando de 2 zagueiros até naquele momento. Então eu acho que ele acertou. Mas, eu acho que o Rodrigo... eu ia falar de fracassado, me veio o nome de Rodrigo Caio na cabeça sem querer, desculpa. Eu ia falar Rodrigo alguma coisa aqui. O Fernando Diniz, gente, ele é um fracassado. A gente tentou levantar a bola dele antes do retorno do campeonato, porque ele melhorou o time de fato. Só que ele sempre faz isso. Quando a gente olha para trás, e na verdade eu abri os olhos, tá? Eu tô aqui me fazendo meia culpa, porque eu também fui lá e apostei no Diniz e tal. Mas se a gente olha para trás, o Diniz, por onde ele passa, ele começa e depois cai mais do que subiu. Ele começa a subir e depois cai mais do que subiu. Então ele nunca chegou a lugar nenhum. Ele nunca ganhou nada. Eu queria entender o que esse cara... Acho que eu já cheguei a falar disso na época que ele foi contratado, quando a gente tinha aí os nossos programas, né, no ano passado. O que esse cara fez para estar aqui, gente? O que ele conquistou? Sabe, eu acho que tinha que ter no mínimo ali vamos fazer de conta, um currículo impresso na mão de seja lá quem for o incompetente que está fazendo o que está fazendo aqui, e falar, pô, esse cara já foi campeão paulista várias vezes, ou estadual que seja várias vezes, tem campeonato brasileiro no currículo, tem uma Libertadores no currículo. Poxa, não é possível que a gente está fazendo contratações assim de qualquer jeito.
Eu preferia até que o Cuca tivesse ficado a ter vindo o Fernando Diniz, porque o Cuca, na pior das hipóteses, tem currículo. Tá lá desempregado agora, mas, gente, ele era tão pior do que tá o Fernando Diniz hoje? Não é possível. O Fernando Diniz é um fracassado, esse cara nunca vai chegar a lugar nenhum. Ele não tem DNA de vencedor, esse cara. Ele é muito mais um psicólogo do que um treinador. Agora, em relação ao elenco, dali eu só salvava o Thiago Volpe e o Bruno Alves. E ainda nem sei se o Thiago Volpe seria mais titular, porque o que esse cara, ele falha onde não deve, ele tudo bem, tá defendendo muito, mas tá falhando demais. E o Bruno Alves, desde aquele jogo contra a Ponte Preta em 2017, no qual eu estava no jogo, tá? Eu estava no Morumbi, foi um 2-2, com um gol dele com a camisa 34 e um gol do Hernanes de falta. E nós tomamos o empate depois. Tá, eu não lembro quem era o zagueiro ou o jogador. Era o Jusilei, que cometeu um pênalti grotesco e foi expulso. Aí a Ponte fez 2-1 e depois tomou um empate por estar com um jogador a menos. Foi naquele ano tenebroso também, né? De lá pra cá, o Bruno Alves é um dos jogadores mais regulares que eu já vi no São Paulo até hoje. Ele sempre tá bem. Ele quase nunca foi expulso, o que para um zagueiro é louvável. Então, pra mim, eu só salvaria ele daí. Tá? O seu Juanfran, cara, você pode ser a melhor pessoa do mundo, e realmente é muito carismático, mas volta pra Espanha que é teu lugar, tá? Daniel Alves, cara, eu ainda boto muita fé em você, mas você até agora tem números, mas tá sendo igual o Luiz Fabiano, é aquele artilheiro inútil, parece, sabe? Aquele jogador que carrega o time nas costas até certo ponto e na hora H some, porque aliás ontem faltou um jogador que chamasse responsabilidade. Então, só um parênteses, sabe o que eu comentei ontem? Tava falando aqui com uns amigos na hora do jogo do Palmeiras e Santo André, né? Na hora que o Palmeiras fez o gol lá, o Felipe Melo arrumou outra treta ali. E na hora eu pensei assim, falei, o São Paulo precisava de um filho da mãe assim, sabe? Pra botar pilha. A gente pode até odiar o Felipe Melo por ser um cara meio sujo de vez em quando, mas ele faz o Palmeiras ir bem, ele tá segurando as pontas do Palmeiras, querendo ou não. A gente tem jogadores que não são igual o Rodrigo Caio, porque aquilo chegou no ápice do ridículo. Aquele lance lá com o Jô. Nossa. Mas a gente não tem jogadores com brilho. Não tem. A gente tem um cara, a gente tá dependendo de um atacante que tá mais preocupado em ter 1 milhão de seguidores no TikTok do que em jogar. Uhum. E também, assim, eu vou ser honesto, eu gosto muito do Alexandre Pato. Eu torço muito para ele dar a volta por cima no São Paulo, porque eu acho ele um jogador completo na parte técnica, porque na parte psicológica e assim, enfim, né, o que não é técnico, ele tá sendo um pífio. O Pablo, coitado, o Pablo tá... eu acho, aliás, o Pablo seria um outro que eu incluiria aí na manutenção, mas também não garanto de titular. Porque o que esse cara sim deu a volta por cima e fez 5 gols em 3 jogos, então a gente pode muito bem falar que a parte dele, ele fez. É isso que eu ia comentar com vocês, porque, tipo, o Pablo, beleza, né? Tipo, a vontade nossa é não defender ninguém depois de ontem, né? A gente ficou tão revoltado que a gente quer, tipo, eliminar todo mundo. A gente ficou revoltado pela gente. A gente mandava todo mundo embora, trazia, sei lá, vamos subir o Sub-20. Porque, na boa, eu acho que o Sub-20 do São Paulo ganhava do Mirassol ontem, de verdade, sabe? Mas beleza. Então, porque realmente o que falta é vontade. E às vezes você vê os meninos da base jogando, é o que tem. Então, cara, eu fiquei revoltada. Mas o Pablo, realmente, ele fez, como o Igor falou, né? 5 gols em 3 jogos. E ele é o artilheiro do São Paulo, foi, né? O artilheiro do São Paulo Paulista, com 6 gols. Quase chegou no Ítalo, que tinha 7. Então... ok, ainda, ele fez a parte dele, tava participando, realmente tava dando a volta por cima, sendo que ano passado ele fez 7 gols no ano inteiro, tá chegando quase no ano todo, agora em agosto, né? Então é complicado. Agora que o cara conseguiu, o São Paulo vai lá e não consegue acompanhar o ritmo do cara, né? Mas uma coisa que eu achei engraçado, cara, a gente fez 2 jogos no Morumbi nesse retorno com o time titular. Os 2 jogos a gente tomou 6 gols, 2 derrotas, 2 vexames, sabe? E que nem a gente falou, mas o Red Bull tudo bem. O Red Bull tudo bem nada. O Corinthians foi lá e ganhou de 2-0 deles. Então, tipo, eu acho que a gente tá se contentando com muito pouco. É o que virou a história do São Paulo, sabe? É o que a gente se tornou. A gente se contenta com muito pouco. A gente se contenta com, sei lá, com pouco, realmente. Mas o Bragantino é um time bom. Mas, caramba, é o Bragantino. Não menosprezando, mas a gente é o São Paulo.
E a gente chega lá e fala, beleza, a gente tomar 3 gols, é ok. Não é ok, é dentro de casa, querendo ou não tem torcida, mas é o Morumbi. Olha a representação que isso tem. E tipo, a gente falou, né, o cara chegou um dia antes, já treinou e fez gol, né? Isso é o que a gente fazia, né? Não comparando, lógico, o cara com o Raí. Mas o Raí chegou lá em 98, na semana, fez gol e eliminou o Corinthians. Olha o que a gente virou, totalmente ao contrário. A gente, sabe, eu não consigo entender o que aconteceu, sabe? É muito trágico, é triste, o desrespeito com o torcedor, sabe? A gente vê as pessoas acompanhando, a gente fica nervoso o dia inteiro pra chegar ao jogo. E eu tava tipo assim, a gente fica nervoso já pra semifinal, né? Poxa, vamos pegar um rival, será? Não sei o quê. Não vamos. E a gente tava com medo do Corinthians, por quê? Não vamos nem chegar no Corinthians, sabe? Então, é ridículo o que tá acontecendo com o São Paulo, é ridículo. Mas é um ponto importante, sabe? Porque a gente vê até pela internet que assim, uma boa parte da torcida do São Paulo se acostumou com a mediocridade, né? Isso não tem a ver com idade, não, porque muita gente fala, a galera que é mais nova, o torcedor de internet e tal, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, você olha que assim, hoje em dia, claro, tem os mendigos de like, né? E se o jogador responde, se o jogador dá uma moral, nossa, o cara nunca mais critica aquele jogador, né? Isso tá cheio. Só que assim, hoje é banalizada a coisa, né? Qualquer um é craque, qualquer um que posta qualquer coisinha diferente, hoje é discurso pronto. Se um jogador do São Paulo chegar lá e falar assim, não, São Paulo é muito grande, São Paulo é a maior equipe do Brasil, pronto, ganhou a torcida. Então todo mundo já fala, não, joga muito, craque, monstro. Meu, né? Eu vou dar uma de saudosista aqui, mas no meu tempo, né, a gente só falava que o cara era craque se o cara jogasse muita bola, se o cara jogasse, esse cara era craque de verdade. Hoje qualquer Zé Mané aí que faz um post na mídia social vira ídolo. E a gente vê, Ricardo, até trazendo à tona uma matéria que você fez há um tempo falando do Danilo, se o Danilo era ídolo ou não. A galera coloca o Danilo como não ídolo porque ele foi pro Corinthians e tudo mais. Só que, meu, o cara foi campeão. Sabe, o cara ganhou, sabe, foi grande no São Paulo. E não importa se ele é ídolo ou não, mas o cara merece muito mais respeito do que esses, como diz citar o craque Neto, esses pé de rato, sabe? Então é realmente isso, a gente tá invertendo muitos valores, tá invertendo muitas coisas. Eu acho super legal, tipo, não criticando, a gente, tudo que o São Paulo tá fazendo em relação, por exemplo, a gente fala muito, né, de usar, como posso dizer, midiaticamente os jogadores, por exemplo, Daniel Alves, Reinaldo, Hernanes, teria que usar mesmo. Só que se a gente tivesse uma boa fase, se a gente pudesse usar esses jogadores, sabe? O que faz dentro de campo vai refletir em todas as áreas do clube, em tudo que o clube faz. Agora, como que a gente vai conseguir fazer uma brincadeira, fazer qualquer coisa? Porque, pô, a gente tinha a faca e o queijo na mão pra gente poder estar zoando os rivais hoje. Sabe, depois de ter, vencido, melhor ataque, já tinha sido classificado antes da hora, desde março a gente estava classificado, poderia estar com o rival eliminado na fase de grupos, mas não, tudo se inverteu muito rápido pro São Paulo. O São Paulo deu tudo errado pra gente numa semana só. A gente viu ainda o Corinthians ir lá se classificar dentro da nossa casa. É o cúmulo da bizarrice, parece que realmente é o último ano dessa gestão, parece que tá tudo acontecendo mesmo, vexame atrás de vexame. E assim, não foi o primeiro vexame do ano, pra mim o primeiro vexame do ano do São Paulo foi perder pro Binacional, que não era pra ter perdido, foi ridículo também. Então isso aqui é o segundo vexame, então a gente tem que se preparar pro próximo. A gente até lançou nas redes sociais hoje um post falando assim, e o que vem depois da eliminação? Daí comentaram, né, vem a próxima. E é isso, a gente vai esperar o quê? Porque pra mim, assim, é o seguinte, vamos começar, por exemplo, Libertadores, Copa do Brasil. Não é tipo assim, qual vai ser o palpite do jogo? Pra mim, assim, quando vai ser eliminado? Essa parece que é a pergunta que a gente tem que ser feita. A gente não aguenta mais, sabe? Ontem pra mim, foi o meu limite. Eu sempre tinha esperança, ainda relevava algumas coisas, mas pra mim ontem foi pior do que todos que a gente já passou. Pro Colón, pro Tadjeres, pro Defensa e Justiça, pra mim ontem foi o pior. Não, assim, gente, o marketing do São Paulo é inexistente. A gente já cansou de falar isso. A gente depende dos jogadores fazerem uma gracinha ou outra pra surgir copos com frases, que nem aconteceu. Que nem eu falo, foi legal, beleza, aproveitaram, mas foi só aquele lapso que deu na cabeça dos caras. Hoje a gente depende de uma diretoria, de um departamento de marketing que coloca totens de torcedores lá no estádio pro nosso jogo que foi ridicularmente eliminado e ainda deixa eles assistirem o rival que nós salvamos e classificar no nosso estádio. Bizarro. E tem um ponto aí, viu?
não confirmado, né? Porque a gente escuta só bastidor, né? Mas quase certo. Parece que assim, o departamento de marketing com a de comunicação, ou sei lá, quem que é responsável por tudo, não sabia que ia ter jogo no Morumbi hoje. Não sabia, de verdade. Não, assim, eu não sei. Olha... Eu vou ser honesto, assim, eu não sou a favor de torcer contra o time. Tanto que eu fui a favor de vencermos o Guarani, como aconteceu domingo, tá? Uhum. Eu não tinha medo de encarar Corinthians se a gente passasse pelo Mirassol, né? Mas eu não sei, de coração, se eu quero que o São Paulo se classifique na fase de grupos da Libertadores, porque pra que vai se classificar? Estresse. Sabe, a gente vai se iludir de novo, provavelmente, tá? Quem sabe também, não tô aqui queimando minha língua, igual eu queimei ontem com vocês, né? Mas assim, a gente vai se classificar pra depois ir lá e sair, sei lá pra quem de novo. Principalmente se pega um time brasileiro, né? Pela frente. Eu concordo com o Igor, sabe? Tipo assim, o lance, por exemplo, eu não vou tirar todas as minhas esperanças, porque a gente é torcedor, né? Daqui uns dias eu sei que eu vou estar de novo, São Paulo é o melhor time do mundo, eu sou assim. Mas no momento eu não tô assim. Só que realmente, na Libertadores, quando voltar a gente vai torcer, é óbvio, a gente não consegue torcer contra, parece realmente, né? Mas no momento, cara, eu penso isso. Tipo, como que a gente vai ganhar do River, sabe? Do Binacional de novo, gente. Só a gente perder o Binacional no Morumbi, sabe? Na LDU vai jogar fora. A gente tem uma maratona de jogos agora no Campeonato Brasileiro. Tem um clássico já em agosto contra o Corinthians. Então, sabe, é tudo. Depois tem o Santos também. Ainda bem que o Palmeiras vai demorar, porque é isso que a gente pensa, ainda bem que vai ser depois, ainda bem que não sei o quê, porque, poxa, desanima, cara. Agora no começo do Campeonato Brasileiro a gente tem jogo atrás de jogo, a gente pega o Goiás, depois já pega o Fortaleza do Rogério Ceni, e é difícil, ontem foi uma coisa muito dolorida, muito... Sei lá, foi muito catastrófico, muito, sei lá, e que nem eu disse, todo respeito ao Mirassol, não tem nada a ver nem com o time do Mirassol, mas pelo contexto que o São Paulo se encontra, que ilude a gente, sabe, que traz isso, que não sei o que, daí foi lá acho que todo mundo aqui foi a favor do São Paulo realmente não ter esse lance de entrega, né, que o São Paulo é grande, a gente não tem que temer rival nenhum. Mas depois chega e acontece o que aconteceu, sabe, é banal. O São Paulo há muito tempo, né? É o time que ressuscita todo mundo, né? Uhum. O São Paulo hoje é um time, assim, não a entidade, o clube, né? Mas o São Paulo hoje é um clube, é um time medíocre, é um time mediano, que não oferece resistência, é um time que não disputa título, é um time que a gente não confia, né? E é como você falou, a gente chegou aqui para uma quartas de final do Paulista, além da soberba de ignorar o Mirassol, muita gente já temendo quem é que ia vir pela frente. Não, elimina o Corinthians, porque se a gente pegar eles, ferrou. Olha o nível, né, que a gente chegou. Gente, e pra ver uma diferença bem grande, nós estamos gravando esse podcast hoje, agora aqui, quinta-feira, dia 30 de julho, exatamente 23 horas e 21 minutos. O Santos acabou de ser eliminado pela Ponte Preta. A gente vai zoar o Santos? O Palmeiras vai zoar o Santos? Não zoa, por quê? Qual que é a grande diferença? Tá? E aí se junta com o que o Senna falou. O Santos, ele já é um time que tá ali se matando para continuar em pé. Essa é a grande diferença. Então é até, em aspas, plausível o Santos acabar sendo eliminado. Ainda pelo contexto de ter perdido um jogador aí no meio do jogo, tá com a menos e tal, beleza. Agora o São Paulo... até por conta da sua torcida também, né? De uns anos para cá, começou uma coisa que se mantém até agora, mesmo com essa crise desgraçada. O São Paulo perdeu o DNA vencedor e trocou pelo DNA da soberba. É um time que se agarra no tricampeonato da Libertadores e do Mundial, para falar que é grande. Daqui a pouco nós vamos estar igual um Independiente da vida, um Nottingham Forest da vida, que fica pegando coisas de 30, 40 anos atrás, tá? E para falar que é grande ainda. Time grande não cai, né? Time grande não cai. E, sinceramente, a gente tá arrumando para perder essa piada também. Pois é. Sim. A torcida fica com aquela cantoria escrota de que eu não alugo estádio, nunca fui rebaixado. Primeiro, essa ideia aí era pro Corinthians. Por quê? Porque eles alugavam Pacaembu. Já não alugam mais.
nunca foram rebaixados. Tá bom, só que vai chegar uma hora que nós vamos cair sim, porque a gente tá indo para esse caminho aí. A gente tá indo pro mesmo caminho do Cruzeiro, nós estamos deixando os jogadores tomarem conta do clube. É isso. E outra coisa, a gente tá indo para um caminho que eu honestamente vejo que assim, nós vamos ter a eleição presidencial e vou ser bem franco aqui, o próximo presidente é o Júlio Casares. E na minha opinião tem que ser o Júlio Casares. Por quê? Porque a oposição ainda nem sabe quem vai representar ela, sabe? A gente não sabe ainda quem vai ser o candidato oposto ao do Júlio Casares. Vai fazer bem para o São Paulo hoje se o candidato da oposição vencer? O cara já tá sozinho há 3 meses tocando barco, já tá colocando, já tá assim, expondo para todo mundo o que ele quer fazer. Propostas estruturadas, né? Um planejamento todo bem executado, assim, teoricamente, né? E aí tem quem fala, mas o cara tá cheio de foto com o Leco, que não sei o quê. Gente, isso é politicagem, tá? Isso aí vai existir em qualquer lugar. O Marco Aurélio Cunha também foi lá e apoiou o Leco, e provavelmente vai ser o candidato da oposição. Isso é politicagem, acontece. Eu, se pudesse votar, eu votaria no Júlio Casares hoje, porque ele já está mais tempo já. Como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Ele já está ali certo de que ele quer ser o candidato. Uhum. Ele já tem os planos dele. Agora a oposição não sabe quem vai, tá nessa dúvida ainda. E, cara, precisa mudar, né? A gente precisa ser... Eu não sei, sabe? Eu tenho muito medo, porque que nem até uma coisa que a gente tava falando no grupo hoje, que eu até perguntei pra vocês, porque é uma coisa que não sai da minha cabeça, que é tipo assim, realmente, o São Paulo tá totalmente desestruturado, com o Leco desde 2015, outubro de 2015, né, que ele foi eleito, que ele assumiu e tudo mais depois. E depois tem o Corinthians totalmente desestruturado, a gente tem o Cruzeiro, e o Cruzeiro hoje tá na segunda divisão, né, tá numa situação caótica, ok? E não justifica isso, tá? Empurrar tudo com a barriga. Mas os caras ainda ganham títulos, né? O Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil, o Corinthians tá ganhando Paulista, ganhou tudo desde 2012, né? Então isso que só me deixava meio assim, por quê? Mas realmente, daí até que vocês falaram que tem alguém que cobre, né? Tem alguém no vestiário que cobra. Assim, se a gente pegar esses 2 exemplos, Cruzeiro e Corinthians, estão mal administrados? Sim, estão, como nós estamos. Só que há uma diferença, eles não perderam o DNA de vencedor deles. O André Sanches pode ser o pior mau caráter que for, que eu odeio esse cara. Só Mas que sabe fazer o jogo dele, né? Ele sabe fazer o jogo dele. Ele jogou toda a culpa pro São Paulo, jogou tudo pra cima do São Paulo. Se ele fosse eliminado ali, não ia ser feio. Ano passado ele fez o lance do tacar pedra, né? Ele fez o lance. Porque vão tacar pedra e tudo mais. O jogo dele começa antes, né? O que a gente não sabe fazer. É sujo? Mas é eficiente. É igual aquele lance lá da final da Libertadores entre Boca e River, que foi lá teve que ser na Espanha. Por quê? Teve aquele vandalismo da torcida do River Plate, ou o contrário, não lembro agora, me fugiu já. Os caras souberam usar aquilo, entendeu? E levaram o jogo pra fora. O São Paulo não tem isso. O São Paulo vai lá e baixa a cabeça. Gente, por favor, eu queria que vocês me imaginassem o Raí dando um fumo nos jogadores depois de uma eliminação como a de ontem. O Leco, gente, coitado, o Leco, que nem a gente fala, os jogadores costumam se reunir no centro do gramado, lá no CT, né, no círculo central ali. Até o Leco chegar ali, pô, coitado, o cara já é um senhor de idade, tá? Não adianta, não vai virar nada. Não, ó, quer ver um episódio que isso foi real mesmo, aconteceu, né? E até no nosso papo com o Ricardo Rocha, uma parte disso até foi confirmada. Na época lá do Brasileirão de 2018, teve aquela treta do Nenê com o Aguirre, né? Muita gente falando, não teve. Teve sim, até o Ricardo Rocha confirmou. E aquela foi uma das coisas ali que zoou tudo, né? Naquela época ali, um papo que rolou é que o Lugano lembra que ele deu uma entrevista dando uma pancada no Nenê ali, meio de leve? Sim. Então, foi assim, que se diz, né? O Lugano tava desesperado para dar uma chegada ali junto no elenco, né, para dar uma bronca ali na galera, porque o Raí não faz isso.
Não, e aí quando... depois acontece o lance da demissão do Aguirre, que foi ridículo. Não, então, falar. porque assim, quando o Lugano fez isso daí, quem foi reclamar com ele foi o Raí, porque ele passou por cima do cargo do Raí, que o cargo do Lugano era ser tipo embaixador. E aí o Raí achou ruim, pelo que falam, né? E aí, lógico, reclamou, aí o Lugano ficou na dele. E esse ano veio essa promessa que o Lugano ficaria mais ali perto do elenco. Não é que ele é um salvador, mas o São Paulo precisa de alguém para dar porrada na porta do vestiário, já entrar comendo o toco de todo mundo. Pra não falar outra coisa. Pra não falar outra coisa. E chegar e falar assim, escuta aqui, ô cambada de... né? Vocês têm noção de onde que vocês estão? Vocês têm noção da merda que vocês estão fazendo aqui? Nós temos um elenco de fracassados, de inúteis, tá aí, ó. E antes de mais nada, eu estou falando dos jogadores de futebol, não das pessoas, tá? Não do ser humano Alexandre Pato, não do ser humano Arboleda, Juan Fran, Reinaldo, que seja, tá? Eu tô falando dos jogadores de futebol. Tô falando do lado profissional dos caras, tá? Não tô querendo dizer que o Reinaldo é um mau caráter, que ele é uma pessoa ruim, não é isso, tá? Não tô querendo chegar nessa vertente aqui. Mas eu tô até copiando muito o Barolo aqui, tá? Eu não sei se vocês assistiram o desabafo do Barolo ontem, eu assisti, e tô aqui, reproduzindo muita coisa que ele falou, porque eu me senti muito identificado com tudo que ele falou ontem ali. Ele fez um vídeo de 15 minutos, muito maior do que ele é acostumado a fazer. Ele desceu a lenha, só que sendo tênue ali, sabe, falando baixinho e tal. Por quê? Não adianta também ficar aqui gritando e o caramba, mas assim, só sendo realista. O nosso time é representado por jogadores como Reinaldo, que até então era um jogador da Penapolense até uns tempos atrás, nada contra a Penapolense, né, como a Vanessa cita o Mirassol, mas existem dimensões e dimensões. O Reinaldo nunca fez algo para merecer estar aqui, e é isso que eu falo do Fernando Diniz também. Aí você vai comprar briga com toda a base de fãs que acha bonitinho lá, ele fazer meme, né? Cara, é muito legal isso. Eu acho legal aquela. Até que eu dou risada até hoje com aquele vídeo dele cantando Eva. Não, e a gente posta legal. Zoeira, claro. Só que então esse cara tem que ir pro marketing, não tem que ir pra lateral esquerda. Sabe qual que é o problema? É que é o seguinte, é como a Vanessa falou, o clube tem que usar os caras sim, pra fazer meme, pra zoar, pra brincar e tudo. Só que assim, tem que ter alguém ali com bom senso de controlar isso direito, até pra não virar contra, né? Porque é o que acontece. O São Paulo hoje ele tá num alvo, né? Eu vou depois falar da parte mais futebolística e técnica, né? Mas assim, o São Paulo hoje tá na mira de todo mundo. Tá todo mundo sem paciência, tá todo mundo puto da vida com o São Paulo. Então assim, os caras têm que fazer um mínimo pra não errar. Parece que a gente tem cautela e os caras às vezes não, né? A gente se preocupa tanto e os caras não. Não, é simples. Vocês viram o vídeo que o pessoal do Mirassol fez ontem dentro do nosso vestiário? E outra coisa, o que estão... Eu não sei quem ainda autoriza o Neto a entrar no estádio. Ontem ele estava gravando junto com o Ulisses Costa. Mas não vai cortar. Tem aquele vídeo, tem um vídeo que eles ficam filmando, né? Os radialistas ali agora, né? O Neto pega, na hora que o Ulisses Costa pega e fala, acabou, não sei o que, o Neto pega uma garrafa d'água e joga tudo em cima dele. Assim, mas ali é no estúdio, não é no Morumbi, não. Menos mal. Então, mas enfim, que ele entra no estádio ainda, ele entra. Agora uma outra coisa, você falou esse lance aí de usar jogador, né, e tal. Tudo bem que são outros tempos, mas a Vanessa citou o Danilo, por exemplo, no que nos remete a 2004, 5, 6, 7, 8 lá, né? Naquela época, não tinha esse tipo de coisa e o marketing era, no mínimo, eficaz. Então nós viramos refém de uma simplicidade de ter que depender de uma gracinha ou outra que um jogador faz. E sabe, que nem... Eu acho que teve um lapso naquele ano de 2018. Por exemplo, fez o copo. Quando Nossa Senhora. Quando o Bruno Pérez foi anunciado. Torcedores calma. Não, assim, ele foi anunciado pelo Nenê. Foi legal. Bruno Pérez é nas. Foi legal aquilo, foi criativo.
Lógico, depois vem o que veio, tá? Mas a gente não adivinhava que o Bruno Pérez ia ser tão ruim daquele jeito. Nossa. A gente achava que ele ia ser um pouco menos ruim, mas não Ainda mais que daquele ele jeito. tava na disputa com o Palmeiras ainda, né? Então por isso que ele lançou aquela, né? Não, então assim, foi legal, foi pertinente, entendeu? A utilização do Nenê foi pertinente. É que gera expectativa, né? Mas assim, hoje, eu acho que foi legal, por exemplo, como o Hernanes foi anunciado quando ele voltou, aquele videozinho dele lá na praia, lá tal, foi legal. O Thiago Volpe foi legal também. O Daniel Alves nem se fala, aquele vídeo que fizeram com ele lá. O do Ranfran. O do Ranfran, só que a gente tá limitado a isso. Eu acho que se fosse outra situação, o copo foi legal, eu insisto em dizer que a ideia do copo foi legal. Só que o problema é que parou ali. O São Paulo não soube ser mais criativo além daquilo. Poxa, que nem eu e o Senna sempre falam, nós tivemos aí o privilégio aí de poder ter ido para a Inglaterra, o Senna mais de uma vez, eu fui uma só, mas é o bastante para quem é fã de futebol e vai na Inglaterra e vai em um estádio só, já é o suficiente você ir em um estádio de um clube, não no Wembley como eu pude ir, mas você pega um exemplo, você vai no Emirates, que é o do Arsenal, você vai numa loja, aliás, você nem precisa ir numa loja de um time da primeira divisão, tá? Mas, gente, você fica embasbacado. Se você vai com um pouco de dinheiro, você compra tanta coisa, mas tanta coisa. Eu fui na loja do Porto, que é onde meu pai tá morando agora, né? Ele mora perto do Dragão lá. Poxa, é um time grande, lógico, mas com uma magnitude muito menor do que times ingleses grandes, por exemplo. E você fica besta. Eu voltei com uns 6, 7 itens diferentes. Você vai no São Paulo, ali na loja do São Paulo, você pode voltar com 6 ou 7 camisas, só de tamanhos diferentes. Porque não tem mais nada. Mas a gente não tem itens de coleção. O São Paulo é um clube que, assim, o Rogério Ceni já disse, né, em outra vez, parou no tempo. Assim, quando qualquer outra pessoa fala, é que nem, assim, o torcedor São Paulino hoje, ele atua como uma mãe de filho feio. Se alguém fala, putz, não, você... Agora mesmo, acabei de fazer um post aqui no Instagram brincando com uma imagem do Kiko, do Chaves, né? Com a bandeira do São Paulo, falando, vem Santos, não se misture com essa gentalha. Uma brincadeira, né? Beleza. Ou seja, estamos na merda, vem pra merda com a gente, né? Já tem gente que entra ali, que merda de postagem, que bosta. Tipo, não aceita a verdade, não aceita que se fale mal. Não, né? e se a gente tenta defender, leva paulada do mesmo jeito. Mas é que assim, é uma soberba, é uma arrogância de uma galera assim que não tem noção de onde tá. É o que eu falei no outro vídeo aqui, outro dia. Manja aquelas novelas da Globo que tem um personagem que é o rico falido, que tem um puta de um casarão, só que tá cheio de teia de aranha, com mordomo que não recebe salário, sofá rasgado. A Cristiane Torlone, que é uma atriz que eu gosto bastante, tá cansada de fazer esse tipo de papel. Então, só que assim, o São Paulo é uma atriz mais velha, um ator mais velho. Tipo, assim, com todo respeito a eles, não é pela idade, né? Mas assim, é tipo aqueles personagens da Glória Menezes e do Tarcísio Meira, que são ricos, só que são falidos. Então a mansão tá desabando, o carro é um Mercedes dos anos 70, ultrapassado. Devendo pra todo mundo. Devendo pra todo mundo, mas tem aquela pompa, tudo. O São Paulo é isso. O São Paulo é um clube falido, ultrapassado, com estádio ultrapassado, com mentalidade de 10 mil anos atrás. Não sou eu que estou falando, todo mundo vê isso. Anteontem saiu o estudo do Itaú, das finanças dos clubes, né, que todo ano soltam. E essa foi a frase do Itaú: São Paulo vive há 10 mil anos atrás. Então, o São Paulo parou. O São Paulo é um Botafogo de São Paulo, não do Rio de Ribeirão Preto, é do Rio de Janeiro mesmo. Porque, você vê, o marketing é incapaz de criar alguma coisa. Os caras não sabiam que ia ter jogo no Morumbi hoje pra tirar aqueles totens lá que, se eu tivesse pago, eu ia ficar muito puto, né? Cara, se o São Paulo me pagasse R$100, eu tirava aquilo. Eu viajava daqui até lá pra tirar. Cara, é só colocar um bendito de um funcionário pra fazer isso, cara. Rapidinho, né, meu? Porra! Eu lembro certa vez de um episódio que aconteceu pelo Arquibancada, que eu acho que vocês já estavam no Arquibancada, quando o São Paulo construiu o vestiário novo. Já. Né? Já.
É que eu não lembro o ano. E aí eu lembro que tava ali um período de, acho que de férias e tal, não tava tendo jogo, não tava tendo nada, né? E eu falei, caramba, seria legal mostrar como é que estão as obras, né? Porque tem muita gente querendo ver. Aí eu fui lá, tava lá perto, fui lá no Morumbi. Tem a CESP, né, tudo, ele tem acesso. Falei, vou lá, tal. E aí eu fui pelo lado correto da coisa, né? Eu cheguei, isso é só um episódio pra mostrar como é que funcionam as coisas. Foi no começo do ano passado, viu? Isso. Acabei de ver aqui, começo do ano passado. Aí eu cheguei lá, falei assim, bom, eu poderia ter entrado lá e gravado tudo, numa boa. Mas aí eu fui tentar ir pelo lado correto. Então eu cheguei lá na portaria, me apresentei, falei, ó, sou do site Arquibancada Tricolor, tenho acesso e tal, não sei o que, venho aqui ver os jogos. Eu queria gravar ou tirar algumas fotos da obra para mostrar pro torcedor que todo mundo tá perguntando. Posso? Ah, não pode. Putz, não pode, porque isso eu já tinha andado lá em tudo, né? Não, porque não pode, porque o clube não deixa, que não sei o que, tal. Aí eu peguei e entrei em contato com a comunicação do clube, né? Falei, ó, o seguinte, é isso, pode ser feito? Ah, não dá porque a gente não tem acesso à obra. Falei, como não tem acesso à obra? É dentro do Morumbi. Não, mas a gente não tem autorização para entrar. Eu falei, porra, o Morumbi, o São Paulo vendeu? Não tô sabendo. Foi dívida, o que aconteceu? Não, porque a gente não pode, porque a obra é de terceiros e a gente não tem autorização para entrar. Eu falei, mas é dentro da nossa casa, a gente não pode acessar? Não, não pode. Beleza. Fiquei puto, saí, deixa quieto. No dia seguinte, né? Ou como diriam nos filmes, no dia seguinte. Eu lembro desse. Agora você tá me lembrando bem disso daí. Né? No dia seguinte saiu no UOL tudo aquilo que eu queria fazer. No dia seguinte. Eu fiquei muito puto, eu falei, não é só no UOL, peraí. No UOL e outros. No UOL, não. Na Gazeta. Não, calma. Você tá sendo muito limpo aí. Teve mais. Teve um outro site aí, né? Sim. Né? Teve. Enfim. E aí, assim, eu fui lá olhar, falei, caramba, por que ontem não podia e hoje pode? Né? Aliás, tem algumas coisas que o Arquibancada não pode fazer, porque a gente talvez não alisa muito algumas pessoas. A gente não puxa saco de ninguém. Esse podcast é prova disso, né? O Arquibancada ele é um canal pra torcida que ouve isso aqui, né? Porque infelizmente os podcasts ainda não são muito inseridos na cultura da torcida de futebol, principalmente a nossa. O Arquibancada, nós não somos um site, aliás, o Arquibancada não é um site, né? Porque o Arquibancada fica e nós mudamos, exceto o Senna. Totalmente imparcial no que tange política. Se tiver que criticar o Leco, a gente critica. Se tiver que xingar o Leco, a gente xinga. Eu sei que é pleonasmo, mas é porque não dá pra defender. Se tiver que elogiar o Leco. Não, você falou que eu falei criticar e falei xingar, porque não dá pra defender. Então, assim, é pleonasmo mesmo. Ai, meu Deus. Então, se tiver que elogiar o Casares, a gente elogia. Se tiver que criticar o Casares, nós vamos criticar. Não estamos nem aí, tá? É lógico, a gente não vai falar mentira. Também a gente não faz isso. A gente não cria fake news, ou muito menos fica aí dando uma de TV Fama, tá? Dando uma de São Paulo, que tem aí no Twitter também, tá? Não vou continuar o resto aqui, que fica caçando, babando o ovo dos conselheiros e o caramba lá, pra falar que tem notícia em primeira mão. Então, isso sempre tem. Isso então, sempre vai ter. Mas é uma coisa que está instaurada no São Paulo. É o DNA do fracasso, o DNA da corrupção no que tange informação, tá? Pelo amor de Deus, não vou querer acusar nada de ninguém aqui. Mas assim, trabalhar nesse ramo não é fácil, porque é deprimente você ver que uns podem e outros não. Eu vou até fazer um comentário em relação a isso, porque a gente tá falando de usar os jogadores e tudo mais. Querendo ou não, as páginas vão no caminho do clube também, né? Do que o clube usa, porque a gente, agora mais ainda, a gente usa muito o que o clube divulga, né? Tanto de foto, portanto muito limitado e tudo mais. Então o que eu vejo assim também, lógico que tem extremos e extremos, só que a gente vê muito, a gente vê muita gente puxando o saco de jogador e depois não consegue criticar, né? Por isso que é o bom do Arquibancada ser imparcial. Perde isenção. Exato, só que uma coisa que eu vejo assim muito do Arquibancada, da torcida na verdade, eu me coloco também como torcida porque eu sou torcedora, só que a gente precisa ter um lance que assim, os nossos seguidores, eu vejo muito medindo pelos nossos seguidores, que nem por exemplo, a galera ama quando a gente posta uma zoeirinha, sabe?
Tipo, posta realmente o Reinaldo, posta o Papo, o Pablo, o Pato, que seja. Daí, tipo assim, quando você coloca informação, que nessa semana eu achei bizarro, a gente tá comentando no grupo, que eu coloquei análise do adversário lá e colocamos os números do Mirassol. A galera, isso não é uma análise. Daí, tipo, daí eu vi com o Ricardo, a gente respondeu, né, Ricardo? Mas como você quer fazer uma análise sem número? Porque as pessoas querem achismo, tipo, eu acho. E depois teve um cara que até comentou no hora do gol, que eu comentei, tipo assim, gol, não fez mais que obrigação. Daí o cara, você tá sendo... Não é uma indireta, tá, Igor? É que o cara comentou isso mesmo. Eu nem respondi ele, porque eu falei, deixa quieto. Vocês são muito pessimistas, não sei o quê. Daí dá vontade de comentar depois, parabéns pela eliminação. Porque, meu, a galera não entende. Quando você vai colocar dados e quando você fala de política, o tanto que é importante você estar dentro do que a política do São Paulo fala, de tudo que tá acontecendo, a galera não dá importância dos números, estatísticas. Não, vamos conforme vai a maré. Dinizismo, show de bola. Daí vai lá e quebra a cara. E depois a gente toma xingo ainda, a culpa é nossa. Não, é bem simples. Porque a gente o quê? A gente não entra dentro de campo. Mas é bem simples. O que faz a pessoa, assim, isso é uma crítica pro brasileiro no geral, né? Uhum. Assim, se você faz a pessoa pensar, já é muito. Se você faz a pessoa ler mais do que 2 linhas, já é demais. A grande maioria não tá pronta para isso e não faz questão também. Então, por exemplo, isso se reflete nos nossos conteúdos, né? E de outros sites bons também. Porque, por exemplo, a gente posta e a gente vê outros sites postando, por exemplo, coisas relevantes, não só sobre história, né? Mas estudo de marketing, finanças, notícias bem escritas, né? Colunas bem escritas por muita gente. E a galera não lê. Agora, se você pôr uma imagem zoando uma galinha... Nossa, detona. Porque assim, a maioria é isso. A maioria quer isso. Então a análise... o problema, né, Ricardo? O problema não é zoar. É o equilíbrio, realmente. Mas você conseguir equilibrar as duas coisas. Mas a galera não. Só vai na zoeira, daí depois não entende porque o time perde. Depois fica muito surpreso. Né? A análise é rasa. Então, assim, a galera não se preocupa. E aí, é nisso que a diretoria falida, péssima, ela deita. Porque, assim... Hoje é muito fácil você chegar, e não vou nem falar só do São Paulo, você pega o Santos aí, né, que tá também uma draga. É muito fácil chegar e botar a culpa só em uma figura, por exemplo, um treinador, né? Eu não tô isentando aqui o Diniz, não, né? Mas, por exemplo, é muito mais fácil chegar e falar assim, o Diniz não deu certo, né? Vamos mudar de novo, vamos mudar tudo. Mas quem que sempre fica? É a mesma diretoria. Então eles usam a galera como massa de manobra. E quem é muito contra... é comprado, porque aí é o seguinte, você tá cansado de ver mensagem subliminar, organizações, né, que acabam defendendo, né, atuando como leão de chácara, defendendo mesmo, tipo segurança, em troca de favor, você vê canais, e isso, claro, você não pode afirmar, mas conheço, né, canais sites, né, que de repente passam a elogiar demais porque ganham favores. Você tem setoristas que alguns se acham superstars, que se acham acima do evento que eles cobrem e porque fazem parte de um grupinho ou de uma panela que vão lá só para fazer perguntinha bacana, que não questiona. Às vezes acham que a informação é única deles também, né? Exato. Por exemplo, é assim. Eu vou fazer um exemplo aqui porque assim, a gente gosta de basquete, tem muito ouvinte que gosta de basquete também. Quem assistiu lá no Netflix lá o Last Dance lá do Chicago Bulls, tem vários trechos lá que mostra a mídia indo em cima do Michael Jordan, em cima da galera do Bulls, do dirigente, fazendo pergunta, metendo o dedo na ferida, né? E indo confrontando mesmo, que é aquilo que o torcedor quer saber. Aqui, no geral, como são as coletivas? São perguntas montadas, são perguntas ali que são dos amigos e tal, né? E assim, eu não tô culpando, por exemplo, um ou outro, por exemplo, de uma diretoria de comunicação do São Paulo. Não é isso. É que é uma coisa institucionalizada no Brasil. Os setoristas, muitas vezes, né, tem muitos que são muito bons, né, mas, no geral, tem muito setorista que atua como se fosse mídia institucional do clube, não questiona, não vai a fundo, né.
Então é muito cômodo para uma diretoria de futebol incapaz, inútil, fraca, omissa, incompetente como a do São Paulo, não ser questionada. Então a grande massa do torcedor não vai questionar uma gestão. No máximo vai materializar a incompetência numa figura só como o Leco. Só que você tem o Leco, você tem os conselheiros, você tem os diretores, você tem o conselho de administração, o conselho deliberativo, você tem um monte de gente incompetente ali que tá olhando, por exemplo, benefícios próprios, ou que até são bem intencionados, mas são incapazes de gerir um clube e que tem tanta culpa quanto, mas vão passar ilesos. É um grupo, né? E que, assim, Ricardo, que nem a gente comentou já aqui, que a gente gostaria de ter um profissional cuidando das coisas, nem que ele não fosse São Paulino. A gente citou até o Alexandre Matos, por exemplo, né? Pô, que seja um cara profissional que sabe o que tá fazendo. Daí, e sei lá, tipo, que nem os jogadores, por exemplo, alguns, né, hoje fizeram publicações nas redes sociais e acham que tá ótimo. Tipo assim, me redimi, amanhã eu volto pro treino, vida que segue. Pô, meu, não é assim, cara. Pô, que merda. Tipo, não faz diferença alguma você postar ou não alguma coisa. Isso que me deixa doida da vida. Realmente, eles não sabem o que é o São Paulo. E, tipo, eles não estão recebendo pouco. Agora, quando vai cortar o salário, eles ficam bravinhos, né? Aí fica revoltado. Eu acho que, cara, tá tudo errado. Do começo ao fim tá errado o São Paulo, entendeu? Por isso que eu não tenho mais perspectiva realmente. Ontem acabou tudo pra mim. Eu fiquei tipo, o que aconteceu aqui? Sabe, o que me deixou pior foi realmente não tem um jogador pra ir lá e, assim, se pedisse desculpa, a gente ia falar também, não adianta pedir desculpa. Mas pelo menos o cara se posicionou. Agora o cara vai em rede social falar alguma coisa. Isso, mano, é inconcebível essas coisas pra mim. Daí a gente vê lá hoje o desrespeito com o torcedor em relação a deixar o totem lá. Cara, é um absurdo isso, é um absurdo. Não pagou barato. R$100 não é pouco, sabe? Pra colocar um pedaço de papelão lá. Entendeu? E isso ajudando nas finanças do clube que estão totalmente desastrosas. Então, cara, é uma coisa tão... Enfim, é um buraco sem fim, é um ciclo sem fim, que parece que não tem solução. A gente não vê solução, a gente vê o São Paulo conseguindo alguma coisa daqui a alguns anos e olhe lá. Isso é muito triste, isso é deprimente. Só que dói pra gente falar, mas infelizmente é isso. Porque a gente vai reclamar do nosso elenco, do nosso time? Tem jogadores bons. Mas não tem jogador que nem uma coisa que o Muricy falou e eu pensei que tinha se solucionado. Que é o que o São Paulo precisava de jogadores que são campeões. Pô, a gente tem o Daniel Alves. O que adiantou? Que não, sabe, o cara não, sei lá, falta tudo, falta vontade. Os caras não fazem o básico, o mínimo, entendeu? Trata como se não fosse nada. Mas então, isso que me deixa triste, cara. Mas sabe o que eu acho? Até uma coisa que eu já comentei com o Igor outra vez. A impressão que dá pra gente é que o São Paulo é o melhor... Trabalhar no São Paulo é o melhor emprego do mundo. Não, né? a gente até falou ontem. O que será que os jogadores fizeram hoje? Folga, né? Piscininha e tal. Não, força, assim, guerreiros, né? Gente, mereceram. Só para não perder na memória aqui, eu só queria fazer um comentário em relação àquilo que vocês tinham começado a falar das respostas que a gente recebe nas nossas postagens, né? Aquele negócio de nunca tá bom. Ontem eu levei uma pancada do Senna no WhatsApp, tá? Para quem não sabe, o Senna é o nosso patrão aqui, né? Nesse lance que eu falei, gente, calma, que não sei o que, não sei o que lá. O Senna fala uma verdade. Nós aqui no Arquibancada, nós também somos torcedores. A gente também tem a nossa paciência. A gente também tem uma hora que a gente perde um pouco as estribeiras também. Então, algumas postagens que a gente faz, talvez erroneamente ou não, mas a gente também vai pelo lado da emoção um pouquinho. Então, faz parte. Faz parte. Então, os nossos seguidores, que a gente agradece sempre, tá? Não tô querendo fazer propaganda não, mas poxa, gente, a Arquibancada não ia estar aqui sem seguidores, então a gente sempre tem que valorizar. Mas as pessoas também precisam entender que nós aqui somos seres humanos, a gente também tem emoção, nós também fazemos o nosso papel de torcedor. A gente não tá aqui só para informar. A gente tem aqui o nosso lema, né, que o Mário e o Senna e os outros cofundadores aí da Arquibancada de uns tempos para cá fizeram. É tratado com humor e opinião também. Então sempre vai ter um lado da emoção junto. Então a galera precisa entender isso. E agora o que a gente estava falando, né, que até me fugiu do que a gente estava falando, que eu acabei entrando, eu estava preocupado em falar dos seguidores. A gente tá falando mal do São Paulo, a gente tá falando mal do São Paulo, no geral. Ruim, São Paulo não, mas terrível. era em relação a um determinado... o São Paulo é um time que não tem cobrança.
A gente tem sim jogadores campeões. A gente tem o Juanfran, a gente tem o Daniel Alves, o Tietê, querendo ou não, o Hernanes. A gente tem o Pato, a gente tem o Pablo, que também já ganhou títulos, foi campeão da Copa do Brasil com o Atlético, se eu não estou enganado. Sul-Americana. Então, quer dizer, não é um time também tonto, não. Não é um time qualquer. O elenco é sim muito bom, porque além de tudo a gente tem uma molecada multicampeã na base. Ganhou Copinha, ganhou Libertadores, sei lá eu do que, Copa do Brasil, sei lá eu do que lá na base. Então também é uma molecada que já vem acostumada a títulos, tudo bem, que de menor expressão que profissionais, mas é acostumada. A gente só tem um grande problema, a nossa diretoria não está acostumada a ser campeã. Na verdade nunca nem foi, a não ser o Raí como jogador, o Lugano como jogador. Perdeu toda a chance agora, né? Acabou nossa chance de ser campeão. Acabou! Ano, né? O Fernando Diniz, acho que nem como jogador foi campeão de alguma coisa. Então, 8 anos, cara. Batemos 8 anos aí antes de chegar nos 8, mas já chegamos, porque esse ano não termina. E eu não acho que o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil. Desculpa, eu posso estar errada. Eu quero que vocês peguem esse áudio se o São Paulo for campeão e divulguem coloca no Morumbi pra soltar. Mas eu acho que o São Paulo não vai ser campeão da Copa do Brasil, muito menos do Brasileiro e muito menos da Libertadores. Não, eu acho que até funciona porque a gente só torce a favor e sempre quebra a cara. Quem sabe se a gente começa a torcer contra, a gente quebra a cara também. Porque não tem mais estratégias aqui. Não. A gente já tentou de tudo. Poxa, todos os tricasts, todos os vozes do arquibancada, né? Voz do arquibancada, porque o nome não tem plural, né? Da pandemia pra cá, que não tinha futebol, a gente tentou levar o maior otimismo possível pra todo mundo. O São Paulo parou bem, tava legal quando parou. Aliás, até levanta a questão, né? Será que se tivesse parado, ia ter passado porque nós passamos? Talvez não também, né? Mas só jogar a culpa também pra pandemia é ser leviano demais. Não, porque todo mundo parou. Exato. Né? Bom, mas talvez, tá? Pelo amor de Deus, não tô querendo achar justificativas, mas talvez deu chance dos menores times se igualarem mais com os grandes. Eu acho que seria tudo diferente, sabia? Eu de verdade acho que seria tudo diferente. Eu também acho. Eu acho que o São Paulo tinha ganhado do RB pra começar, do Bragantino. Teria ganhado com a torcida, se não tivesse acontecido a pandemia. Teria ganhado em casa. Sim. Daí contra o Bragantino ia ter realmente totalmente... Ia leve, sem essa pressão de entregar, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer daquela máxima de que jogo é jogo. 90 minutos ou 90 minutos. E analisando o retrospecto do São Paulo, até tem um post nosso de 2017... né? Já tá fazendo 3 anos aí, que a gente fala exatamente, o roteiro do São Paulo ano a ano é a mesma coisa, salvo uma ou outra exceção. Mas convenhamos que o nosso elenco esse ano dava tudo a entender de que seria diferente. Então, mas é que aquilo, na hora do vamos ver, o que acontece, né? Qual que é a minha opinião, minha tese, né? O São Paulo tem pessoas lá que são ótimos profissionais. Tem pessoas que realmente, eu particularmente, eu gosto muito, né? Na comunicação, dentro do clube, enfim. Tem pessoas que são muito bem intencionadas e são muito bons profissionais. Mas, lá de cima, a gestão é muito ruim. Então, São Paulo é um ambiente cagado, é um ambiente maléfico. Mas o que tá levando a gente para esse lugar mesmo, é isso aí. Exato. Então, eu trabalhei numa empresa, alguns anos atrás, logicamente não vou falar o nome, mas eu trabalhei num lugar que, assim, por fora era uma beleza. Uma empresa, né, super conceituada e tal, pagava bem, não sei o quê. Só que era um ambiente tão bosta, tão ruim, que, assim, você ficava doente de ficar no lugar. Então, tinha ótimos profissionais que iam para lá, duravam meses ou um ano e pulavam fora, ou porque eram demitidos ou porque pediam demissão, que ninguém aguentava ficar naquele lugar, que é um ambiente que contamina. Então, mesmo que tenham pessoas boas, e é mais ou menos o que acontece com o São Paulo, se vier o Messi e o Cristiano Ronaldo hoje, eles são contaminados, eles não conseguem jogar bola, né? Então, assim, não é que, todos os jogadores não prestam, ninguém presta, nenhum funcionário presta, ninguém que passou é bom, não é isso. Só que a coisa tá tão de um jeito cagada, contaminada, é um ambiente infértil, é tipo Chernobyl,
que assim, você tem que fazer uma limpeza, você tem que fazer uma limpeza geral. Isso começa lá de cima. Porque assim, se o comando é ruim, se a gestão é mal feita no dia a dia, isso impacta assim no resultado. E aí hoje é como eu falei, quando eu brinquei que talvez o melhor emprego do mundo seja o São Paulo, porque é um lugar que você não, o que parece pra gente é que não tem cobrança. Se você entregar número, se você entregar resultado ou não, seja no campo, seja num departamento de marketing, seja numa gestão qualquer, tanto faz. Seu salário vai pingar, ninguém vai te cobrar. Ninguém vai chegar lá para você e falar assim, escuta, bacana, você tem que trazer tanto de verba de marketing aqui, porque a camisa do São Paulo está desvalorizada. O São Paulo hoje é a 7ª maior cota de TV, sendo a 3ª maior torcida do país. Em termos de faturamento, você é o 16º e a gente precisa melhorar isso daí. Então você tem uma métrica de trazer tanto. O cenário é caótico, beleza, só que você tem essa meta. Se você não trouxer isso, a gente vai reavaliar o seu trabalho. O que acontece? Não, nada. É um cabide de empregos, você nomeia pessoas para os cargos conforme favores ou amizades com chavos, ou procurando votos políticos. O São Paulo já teve médico sendo chefe do departamento de comunicação. É possível que tenha um encanador fazendo a parte jurídica. Você vai bem o que acontece na política geral mesmo, né? Exato, você vai contratar um neurocirurgião para fazer a obra da sua casa? Não vai. Pois é. Então, o São Paulo é isso, é um clube podre por dentro, né? Que, assim, precisa ser recriado, reconstruído. Isso é triste, né, cara? E isso a gente reflete dentro de campo também. A gente tá até comentando, tipo, o Raí, a gente não vê o Raí cobrando o jogador, né? E, meu, ele é o cara que podia cobrar jogador. É que não é do estilo dele, a gente entende isso. Mas ele é o cara que poderia. O Raí teve muita interferência no lance de trazer jogadores, né? Diversos jogadores eu lembro que falaram, não, putz, eu escolhi o São Paulo porque o Raí me ligou. Ou o peso que o cara poderia ter. Mas não soube muito bem administrar. É lógico, a gente separa, porque tem muita gente que também não tem noção. Separar o Raí jogador. O Raí jogador, ele é ídolo. Ele nunca vai... É intocável, não tem como. Não dá... É lógico que é difícil separar. Mas não tem como. É meio que até mau caratismo querer manchar a imagem do Raí como jogador. Mas como dirigente... realmente deixou muito a desejar. E tipo, que nem a gente viu também é que eu não sei como tá a situação do Lugano. Gosto muito do Lugano. É difícil não gostar, né? Mas ele se manifestou no domingo defendendo o São Paulo na posição de não entregar o jogo pro Guarani, né? Mas depois não apareceu ontem também. Ontem a gente ficou também desnorteado, não teve ninguém. Jogaram só o Fernando Diniz também na fogueira. Não defendendo o Fernando Diniz, tá? Mas jogaram ele na fogueira, ele que dê suas considerações aí, com a cara totalmente perturbada. Eu fiquei até com dó dele. Não, mas nesse caso depois... eu defenderia o Diniz sim, porque pra mim não era ele que tinha que dar a cara ali, não. Porque então, ele fez com pra mim, mano. Pra mim, ele, ó, é assim, ó, eu vou ser bem sincero. O Diniz é o menor dos culpados porque ele não pediu pra estar lá. Ele foi chamado, ele foi contratado pra estar lá. O que ele sabe fazer, ele foi lá e fez. Se é eficiente pra nós é uma outra conversa, mas ele fez a parte dele no que ele podia fazer. Ele simplesmente pegou, que nem eu falei, chegou lá, tirou o zagueiro, pôs atacante. Só que, gente, eu não sei, sinceramente, o que aconteceu ontem na parte de o time não saber ali o que fazer quando o time adversário monta um bloco na defesa. Ele foi lá, tirou o Igor Gomes e pôs o Hernanes, que chuta melhor de fora da área. Ele tentou. Agora, uma coisa que eu queria falar lá atrás, que a gente acabou perdendo um pouco o assunto, mas assim, ontem entrou Paulinho Boy e Elinho. Quantas vezes esses caras tentaram chutar em momentos que não era para ter chutado e chutou prensado com a defesa? Por quê? Porque no jogo contra o Guarani, eles fizeram gols de fora da área. Então ali subiu para a cabeça deles, eles acham que de qualquer lugar agora eles fazem gol. Tanto que a última jogada da partida foi o Paulinho Boia perdendo uma bola no ataque, cara. Pô, precisando atacar e o cara perdendo a bola na lateral. Não, tipo, aí o Igor Vinícius entra no lugar do Juan Fran, que também não jogou bem, tá? Mas também eu não vou crucificar, apesar de falar que pra mim ele não tem que estar mais no São Paulo, mas porque eu acho que, né, não deu certo, tá? Aí o Igor Vinícius também vai lá e entra, começa a dar toquinho de letra, começa a passar pezinho em cima da bola, começa a querer dar uma de jogador de futsal e não serve nem pra engraxar a chuteira do Gabriel e do Rafael, que foram laterais em 2003, 2004, sei lá eu quando, aqui no São Paulo, que eram ruins, mas tentavam. Não se achavam nada. Eles sabiam que eles não eram o que eles queriam ser. Então tem um limite. Que
que foi uma coisa que o Senna falou, que falta quem coloque um limite nesses jogadores. Então. Eu acho assim, o Raí, na minha opinião, como diretor executivo, faz até um trabalho mediano, porque contratou caras aí que todo mundo comemorou quando foram contratados. Todo mundo aqui. Só de nós três, por exemplo, poxa, a gente ficou extasiado aqui. E garanto que 85% para cima da torcida achou muito foda quando o São Paulo ganhou do Palmeiras, quando contratou o Pato, quando contratou o Daniel Alves e o caramba. Só que, na minha opinião, o São Paulo já podia inovar o seguinte: se o Raí é um bom diretor executivo de futebol, mas um péssimo gestor comportamental de elenco, que lógico, eu falei bonito agora aqui, mas eu acho que o Lugano serviria como um diretor de futebol e o Raí um diretor executivo de futebol. Há uma grande diferença aí. Então, só que é o seguinte, eu não tô botando culpa em torcida, não, de jeito nenhum. Eu acho que quem tem menos culpa é a torcida. Só que assim, a diretoria, ela se deixa levar demais pelo barulho de torcida. Porque, não, assim, aí já entra eu quero dizer assim, eles não têm convicção de nada, porque, por exemplo, a contratação do Raí, né, como diretor, não tem nexo, se você for ver, porque ele não tem experiência em lugar nenhum, ele foi contratado porque ele é ídolo. Não, o Lugano também, se você assim, for ver bem. Mas eu acho que assim, o que a Vanessa falou, eu acho que a cartada Raí foi certa, por quê? Porque o Raí ligar pra você pesa. Sim, mas... É o que eu falo, mas aí é o seguinte, só que também tem coisas que eu acho que falta um pouco de atitude do presidente do clube. Esse é o problema. Aí a gente tá querendo, de certa forma, o pessoal parece que não percebeu muito isso, tá? Mas também não tô querendo criticar, igual você falou, a torcida. Mas parece que a torcida tá querendo que o Raí haja como um presidente do clube, como que se ele passasse por cima do Leco. E por mais que eu acho que seria muito melhor pro São Paulo isso acontecer, né? Porque o Leco é um zero à esquerda, o Raí, querendo ou não, tem o lado profissional dele. Ele tem que se limitar a cumprir a função dele, que é negociar jogadores, que é montar um time forte. E montou sim um time forte, mas colocou a Ferrari na mão de uma criança de 5 anos para dirigir. Sim, o Raí ele tem erros e acertos, né? Não dá para, na hora do calor do momento, todo mundo falar que não presta nada do que ele fez, e na hora que ele traz um Daniel Alves, todo mundo elogiar como o maior de todos, né? Isso a torcida do São Paulo tem feito isso. É uma cadeia de eventos. Eu acho assim, a gente cobra o elenco de ser cobrado, né? A gente quer que o elenco seja cobrado, certo? Para o elenco ser cobrado, quem cobra tem que ser cobrado. Então, por quê? Aí é o ponto. A torcida cobra o ponto certo? Cobra o canal correto? Não cobra. Porque, de novo, tem toda, como eu falei, toda essa massa de manobra que, putz, a culpa é sempre do treinador e ponto final e dos jogadores. A torcida acha que o problema é sempre superficial. Sim, então, mas aí que tá. A diretoria, ela usa de forma inteligente, a única inteligência que ela tem, ela usa para manobrar isso. Porque, por exemplo, é o que eu estava falando agora há pouco. Que critério que você tem para contratar Raí, Lugano, Ricardo Rocha, talvez também, e alguns outros como dirigentes? Se eles não têm uma... Porque virou moda contratar jogador para ser dirigente, porque o Leonardo deu certo lá fora. Mas ainda que o Ricardo Rocha tem lá uma empresa voltada a esse tipo de coisa, ainda tem um asterisco Ok, mas numa forma geral, que seja um asterisco no Ricardo Rocha, mas assim, o Raí, o Lugano, o Rogério como treinador, as pessoas que não têm experiência nesses cargos... Estão apelando pro nome. Mas, então, para usar de escudo. Porque Exato. Não vão cobrar direto a diretoria, vão cobrar esses caras. E depois acontece aquele papelão que aconteceu, né? Do E o São Paulo não é laboratório para servir de estágio para esses caras. Porque assim, tem, claro, todo o respeito todo o respeito de todos como ídolos no futebol, como pessoas também. Só que assim, o São Paulo não tem tempo para testar um Fernando Diniz, não tem tempo para testar um Lugano, um Raí como dirigente.
É bem não dá simples. tempo. Eu lembro até hoje, tá? Nós já fazíamos, eu e a Vanessa fizemos parte da arquibancada justamente quando o Rogério entrou no São Paulo. Se eu não estou enganado. Não fazia. Nós vemos um ano depois. Mas enfim. Todo mundo sabe, na época da contratação do Rogério, qual que era o consenso da opinião do pessoal? Tinha uma coisa que era consenso na contratação do Rogério pelo São Paulo como treinador. Que o Rogério, antes de mais nada, deveria fazer uma passagem por clubes de menor expressão. Nem na base, né, galera? Falando. Ou na base, mas eu discordava da base porque eu acho que incrustava da mesma forma. Eu acho que ele tinha que ir para fora para ter uma total imparcialidade, porque aqui dentro ele sempre teria uma certa parcialidade porque ele foi ídolo aqui. Então, vai lá, treina um pouco fora, faz o que está fazendo no Fortaleza, por exemplo, porque aí nós descobrimos o treinador que é o Rogério Ceni. Eu acho que hoje ele vem com mais bagagem. Se ele vier realmente em 2021, seja quem for o presidente, eu acho que já vai ser muito melhor. Por quê? Porque ele já criou experiência, teve uma péssima experiência no Cruzeiro, sendo queimado por veteranos, então ele também criou casca ali também. Ele errou podendo errar, né? Porque, Exato. tipo assim, a no Fortaleza acho que foi uma boa escola pro Rogério também. Eu tava vendo uma matéria esses dias contando como ele transformou o Fortaleza. Ele levou toda a estrutura. O Fortaleza disse que tava vivendo em obras todos os dias. Porque o Rogério sempre queria levar o que ele tinha no São Paulo pra lá. Que na época dele de São Paulo era elite, né? Então ele quis levar tudo que ele tinha no São Paulo pra lá. Então ele mudou o Fortaleza. E ele tá passando por... Assim, lá não é fácil, como a galera pensa. É pressão acima de pressão. E ele foi campeão já ano passado, né? Esse ano agora... parou na semifinal, né? Mas tá fazendo um bom trabalho lá. E pressionado lá, não é qualquer, tipo assim, lá não tem pressão igual aqui, pressão, pressão. Assim, basicamente, assim, quando uma pessoa serve ao exército, seja homem ou mulher, a pessoa não vai criar uma espécie de comportamento, vai entender a dificuldade que passa no dia a dia no exército, porque o exército te força você passar por dificuldade para você driblar aquilo. Uhum. É o que o Rogério tá fazendo no Fortaleza. É aquele cara que tá acostumado com uma senhora estrutura e vai para um clube não tão estruturado assim. Então ele aprende a se moldar com aquilo. Então eu acho que foi excelente a saída do Rogério pro Fortaleza, porque primeiro, apesar dos pesares, ele é um cara que também entende, ele é um cara que, apesar do que muita gente acha que não é, principalmente os rivais, ele tem lá o quezinho de humildade, sim. Ele vai lá, ele vai entender, não, beleza, se a gente não pode, então eu vou dar do meu bolso pra gente ter. Tanto que dizem que o Rogério pagou muita coisa pro Fortaleza, na parte estrutural. Então eu acho que se ele vier ano que vem, vai ser muito diferente. Então eu acho que é uma coisa que faltou pro Raí um pouco, falta pro Diniz, apesar que o Diniz já rodou muito time pequeno e já tá comprovado que a metodologia dele não tá dando certo. Ele precisa mudar, o Diniz precisa mudar. Ele até, sabe aquele cara que tá acelerando bem, tá mudando as marchas no tempo certo, mas não consegue passar da terceira marcha do carro? Ele tá assim, ele não tá conseguindo engatar a quarta, quinta, sexta. Ontem, falando com o Mário aqui, eu vou usar de uma outra forma mais sutil, né? O Diniz é aquele cara que leva flores pra menina, chama ela pra sair, né? Aí ela chama ele pro aniversário dela, pra festa de aniversário dela. Aí ele leva flores, abre a porta do carro pra ela, é tudo cavalheiro, né? Só que ele pega e dá carona pro cara que quer pegar ela também. E aí ele chega na festa, ele fica do lado de fora e o cara entra. Isso foi o São Paulo no Paulista, né? Isso para usando de outra forma mais sutil que o Mário falou, que ele falou de uma forma mais grosseira, né? Eu imagino. Mais pejorativa. Mas assim, mais pejorativa. Só que é o seguinte, tudo isso que você falou do Rogério, eu tava falando ontem com um amigo no grupo do WhatsApp aqui também. Todo mundo vai pedir o Rogério pro ano que vem. Basta ele perder o primeiro clássico, todo mundo vai xingar como xingou ele também no começo. Mas o Rogério isso vai acontecer com qualquer um. Vai, só que assim, o São Paulo precisa de um título, é isso que eu falo, pra limpar e tirar a zica. Agora o caso, só pra concluir, o caso do Rogério, ele tem um ponto a mais aí também, que eu tava falando com esse amigo ontem. Um monte de gente, tem um monte de São Paulino que até hoje critica ali aquela história da multa do contrato dele de rescisão como treinador.
tem uma pessoa próxima do Rogério que me falou uma vez o seguinte, e isso eu não duvido, isso eu até concordo que eu já tinha pensado nisso. O Rogério, quando pôs a multa no contrato dele, ele já sabia como o Leco era. E ele queria pelo menos fechar uma temporada como treinador do São Paulo. Então, a multa que ele colocou no contrato foi muito com a intenção de dificultar uma demissão, porque o São Paulo já estava quebrado, né? E já estava com muita dívida. Então ele pensando, bom, vou meter uma multa aqui, não vou me demitir por causa do valor, eu também tenho um peso como ídolo, vou ter um tempo de desenvolver um trabalho. E não deu certo, o trabalho não deu certo e deu merda também, porque o Leco demitiu ele, né? Então, a gente vê como o torcedor é massa de manobra, na maioria das vezes, uma boa parte, né, do torcedor, quando você vê um torcedor xingar um ídolo do São Paulo para defender um gestor incompetente. Teve muita, mas muita gente que foi a favor do Leco. Isso eu não esqueço. Teve muita gente que foi contra o Rogério Ceni a favor do Leco. Teve muita gente que foi a favor do Leco agora para demitir o Raí por declaração política dele, não pelo desempenho dele como gestor. Uhum. E muita gente que vai xingar o Rogério se ele voltar. Então o que o São Paulo precisa? O São Paulo precisa se reconstruir, se organizar, ganhar um título para ter tempo, para ter paciência, para algum treinador poder render algum trabalho aqui, porque senão vai ser sempre isso. O roteiro do São Paulo todo ano é o mesmo. Entra no Paulista, detona na primeira fase, faz uma das melhores campanhas, pega o primeiro time no mata-mata do interior, aí ganha, exceção esse ano que perdeu já nessa fase. Chega na semifinal, enfrenta um grande e toma fumo, aí fala que a prioridade é a Copa do Brasil. Chega lá, bate nos pequenos, pega o primeiro grande, é eliminado. Aí vai para o Brasileirão, grande, né, se não brigar pelo Z4, contra o Z4, vai ficar no meio de tabela, vai ficar feliz porque o time gigante não cai, e aí demite outro treinador e começa tudo de novo. É assim desde 2009. Não, é a mesma merda. É o seguinte, então, enquanto não mudar a forma de gerir esse clube, a gente vai ficar aqui cansando de falar a mesma coisa, porque o São Paulo vai ser sempre essa mesma merda que não vai disputar título, que tá desorganizado por dentro. Que comemora não cair ou vaga em Libertadores. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Libertadores que depois vai perder. Não, e um outro detalhe bem simples, cada técnico que é contratado tem um padrão de jogo totalmente diferente, não existe uma ideologia aqui dentro. Bom, enfim, mas é muito desabafo, né? A gente tá pé da vida ainda, tá bem desestruturado com tudo isso que aconteceu. E a gente sabe que o torcedor também tá tão pé da vida quanto a gente, né? Então, o que cabe a gente aqui é cobrar, apontar erros, elogiar o que for bem feito e torcer para que a próxima gestão do São Paulo possa resolver tudo isso da melhor forma, né? Bom, eu vou passar aqui com uma mensagem final de cada um de vocês para a gente poder se despedir dessa edição 45 do TriCast. Então, Igor, por favor, as honras da casa. Bom, eu vou ser sincero que eu ainda tenho muita coisa que tenho vontade de falar aqui, mas melhor a gente se conter, a cabeça já está mais fria. Mas é isso, pessoal. Agradeço ao Senna e à Vanessa aí pela companhia, a cada um de vocês que nos ouviram nessa 1h30 quase de podcast. Eu não consigo mais, pelo menos não com 100% de vontade de dizer que vai melhorar a situação, porque eu acho que não vai. A gente tem mais uns 5 meses, 6 meses aí de sofrimento. Mas a gente é torcedor, então a gente espera que melhore, né? Mas tá bem difícil. De qualquer forma, eu agradeço, pessoal. Eu vou ficando por aqui, então. Saudações tricolores e até mais. Boa, valeu, Igor. Vanessa, mais uma vez, obrigado. Suas mensagens finais aqui dessa edição do Descarrego. Quase um fala que eu discuto, né? Nossa, a gente deve ter gravado ontem, né? Ia ser uma destilação de ódio total. Mas Bom, eu quero. O que eu mais quero é que o São Paulo queime a minha língua, sabe? Eu quero que o São Paulo vá lá ganhar uma Copa do Brasil inédita e todos os jogadores falam assim: tomaram, não confiaram na gente. É o que eu mais quero. O que eu mais quero é cada jogador do São Paulo xingando a torcida porque criticaram eles. Mas eu sei que não é isso que vai acontecer. Infelizmente, né? A gente tá bem desanimado ainda. Mas daqui uns dias a gente começa a voltar. A gente vai voltando aos poucos aí, né? Porque a gente ama o São Paulo, senão a gente não estaria aqui falando 1 hora sobre ele, né? Então... Mas realmente a minha torcida é essa. Que eu possa queimar minha língua e que eu volte a ter essa expectativa com o São Paulo que eu tava antes de acontecer o que aconteceu ontem. E que realmente a nova gestão seja diferente.
não vai ser perfeita, a gente sabe, mas que seja no mínimo diferente. E obrigado a vocês aí por estarem ouvindo a gente, pela companhia, Senna e Igor. E semana que vem a gente tá de volta aí. Valeu, Vanessa. Bom, pessoal, a gente pede desculpas, né, por vocês terem ouvido a gente por todo esse tempo, mas foi necessário, a gente também é torcedor, a gente precisa também ter um descarrego aqui, né? Como o Igor falou bem também, nada é pessoal, nada tem a ver aí com ofensas às pessoas, é tudo puramente ao desempenho como gestores, ou jogadores, ou técnicos e tudo isso, desempenho profissional. Então, entendam o nosso lado também, né? A gente tem essa possibilidade de fazer isso e a gente espera que vocês continuem seguindo aí o nosso trabalho, né? Semana que vem a gente volta com mais uma edição do TriCast em todas as plataformas digitais possíveis. O Arquibancada também está presente em todas as mídias sociais, além do nosso site, o arquitricolor.com. Então acompanhem nosso trabalho nos próximos dias, preparação para o Brasileirão aí que já está perto e, na medida do possível, vamos que vamos, certo, galera? Então, saudações tricolores, até a próxima edição do TriCast, o podcast do Arquibancada Tricolor.